Paz e graça aos amados irmãos. Nós vamos pedir que, na medida do possível, se você precisar ir a banheiro, se não estiver chovendo, você chega lá na porta e evita de passar nessa área, tá certo? Vai lá por fora, com cuidado, porque está molhado. Então, os cuidados que nós precisamos ter. Estamos aqui com a projeção, tudo adaptado, porque desde sexta-feira à noite que nós estamos tendo a nossa... O que? A criançada EBF é o quê? Escola Bíblica. Foi fraco. EBF é o quê? A Escola Bíblica de Férias. Tá certo? E nós tivemos um tema desde sexta-feira à noite. Estivemos aqui na abertura, alguns pais aqui, e de fato muita alegria, muita animação. Vocês não imaginam a energia dessa criançada, não é? É mais do que dinamite. De onde vem dinamis, poder, lá do grego. Então imagina a dinamitagem aqui. Se você não tomar cuidado, derrubaria o templo. A gente estaria hoje aqui adorando sem templo, sem nada, se não fosse o cuidado do nosso departamento infantil. Vamos dizer, crianças, vamos dizer juntos aí o tema, que foi o tema da nossa EBF. Bora lá? Espelho, espelho meu, eu me pareço com Deus. Vamos repetir, foi fraco. Vamos repetir. Vamos dizer? Espelho, espelho meu, eu me pareço com Deus. Essa foi a proposta, tem sido. Hoje, o nosso departamento infantil vai terminar esta EBF, vai encerrar após o culto. A gente vai ter uma mudança aqui da questão das salas, vamos estar explicando, tá certo? Nós ainda temos lugares, alguns lugares lá em cima e alguns lugares aqui. Quem tem lugar ao seu lado aí? Só para a gente localizar bem. Temos vários lugares aí. Então a gente pode ir localizando esse pessoal, tá certo? Depois a gente vai precisar dessa área do meio, possivelmente livre, para celebrarmos a ceia do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Os versículos 26 e 27, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Nos diz a palavra de Deus. Também disse Deus, depois que Deus criou todas as coisas, diz a Bíblia, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos ler juntos este versículo, 27, vamos ler juntos. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos falar com Deus, todo mundo de olhinho fechado, ninguém conversando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela chuva que cai e rega a terra, para dar também o fruto que nos alimenta. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada criança, pela palavra do Senhor que foi semeada e colocada pelo Teu Espírito no coração de cada um destes pequeninos. E também neste momento, Senhor, pedimos a Tua bênção, de forma que a Tua palavra também venha ao coração de toda a Tua igreja. Daqueles que por algum motivo nos acompanham pelas redes, pela transmissão, pelas redes sociais, que o Senhor esteja nos abençoando. De forma, Senhor, que o Teu Espírito possa Ele mesmo, com poder e glória que lhe pertence, possa Ele mesmo aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Em meio às nossas limitações, falhas, fraquezas, que o Teu poder se aperfeiçoe em cada um dos nossos corações. E possamos compreender
a beleza e a profundidade da tua palavra, de como o Senhor nos criou, para o louvor da glória da sua graça, que é o favor que nós não merecemos. Nós louvamos assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, nesse texto, depois que Deus criou todas as coisas, diz, também disse Deus. E ele não estava se referindo aqui aos anjos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E o escritor Moisés, aqui que escreveu o Pentateuco, Moisés diz, homem e mulher os criou. É uma declaração preciosíssima. A mulher ainda não havia sido formada, mas Moisés já está registrando, inspirado, dirigido pelo Espírito Santo. Ele está então registrando que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Esta é a primeira afirmação na Bíblia sobre quem os seres humanos são. A Bíblia diz que nós somos semelhantes e fomos criados à semelhança, à imagem de Deus. Deus nos criou diferentes de todas as outras criaturas. Essa expressão que é usada aqui, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, ela é usada, e aqui é muito belo, porque Moisés registra que esta foi uma expressão usada para ambos os sexos. Deus não criou o homem e disse, nós vamos fazer a nossa imagem e semelhança, e a mulher nós vamos fazer a semelhança do homem. Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou, ambos os sexos. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? São questões centrais da filosofia e você já deve ter se deparado com esta colocação. Quem sou eu é uma questão filosófica central demais, porque diz respeito à nossa existência. E quantos filósofos e quantos pensaram e tentaram de alguma forma resumir e responder a isto? A Bíblia diz que nós somos criaturas que fomos criados à imagem de Deus, à sua semelhança, à sua semelhança. A Bíblia nos ensina que nós somos portadores daquilo que os teólogos chamam de a imago Dei, a imagem de Deus. Nós somos, enquanto criaturas, nós somos portadores da imagem de Deus. Nós fomos criados para carregar e transmitir a imagem de Deus, uns aos outros, aos semelhantes. Fomos criados para carregar esta imagem e transmitirmos esta imagem. É muito interessante porque essa coisa da imagem, né, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que a gente vai amanhecer com os espelhos? Então, se faltou espelho na sua casa, tem um bocado aqui, né, e amanhecemos com os espelhos aí à sua disposição para depois você dar uma olhada, como é que você está, que imagem você está refletindo. E no contexto histórico antigo, ser uma imagem, e veja, a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E naquele contexto histórico antigo, ser uma imagem de um Deus era entendido como ser um filho real de Deus. Acreditava-se, e aí talvez você vê alguns filmes aí que passam, acreditava-se que aqueles reis, eles eram filhos de deuses. Por isso as pessoas temiam tanto. Por isso que o decreto, a fala de um rei era tão temida. Porque o povo entendia, e o povo foi sendo criado desta forma, de que os reis eram os filhos dos deuses. E naquele contexto histórico antigo, então, quando você era um rei, você trazia a imagem de uma divindade. Você era ali a expressão de uma divindade. E aí você já começa a fazer um paralelo.
e uma associação da nossa imagem com o Deus a quem nós servimos. E acreditava-se que esses reis, eles tinham a responsabilidade de fazer com que a vontade dos deuses, elas acontecesse na terra. A vontade dos céus acontecesse na terra. Abra lá, por favor, no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Os versículos, a partir do versículo 2. Olha como o salmista nos coloca aqui a expressão sobre o rei. A Bíblia diz, no Salmo número 2, versículo 2, diz: os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu escolhido. Os reis se levantam, eles conspiram contra o rei escolhido por Deus, o seu ungido, e é uma expressão que se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. Ou seja, Deus que habita nos céus ri desses reis. O Senhor zomba deles, desses reis que se levantam contra o próprio Deus, que se levantam contra o ungido, o escolhido, o rei escolhido pelo Senhor Deus. E no versículo 6 e 7 diz: eu, porém, Deus, eu, porém, constituí o meu rei. Olha como esse rei está com a letra maiúscula para destacar, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. É bem certo que aqui há de um lado uma expressão apontando para o rei de Israel. Para o rei de Israel naquela época. A toda a linhagem davídica com a qual Deus fez uma aliança e abençoou, sim. Mas o próprio rei Davi e todos os outros reis de Israel, eles precisavam viver de tal forma que apontasse para o rei soberano, para aquele que é chamado o rei dos reis, a quem nós adoramos, ao Senhor Jesus Cristo, o rei dos reis. Ele era mais e foi mais do que aquilo que Pilatos mandou colocar, o rei dos judeus. Pilatos queria agredir os judeus. Ele era muito mais e é muito mais do que simplesmente o rei dos judeus. Não, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o rei dos reis, como está lá em Apocalipse. Mas veja, estes reis de Israel precisavam apontar para o rei maior, o rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. E eu estou com tudo isso conduzindo você a pensar, de fato, da mesma forma como o rei precisava viver de tal forma que apontasse para Jesus, nós também. Os reinos antigos, pagãos, entendiam que aqueles reis eram filhos de deuses, de divindades, de deuses que habitavam nos céus. E nós sabemos que não existem deuses, há um só Deus, só existe um Deus. O rei de Israel precisava apontar para o Senhor Jesus Cristo, para o Rei dos Reis. Em Gênesis 1, 27, voltando a essa expressão, nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E é interessante porque, enquanto que os povos pagãos achavam que era só o rei daquela nação, não. A Bíblia diz que todo ser humano, Gênesis amplia essa concepção. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. Todo ser humano foi criado à semelhança de Deus. Todo ser humano. Os teólogos reformadores, eles defenderam isso. Na teologia reformada, todo ser humano foi colocado na terra, sim, para demonstrar a glória de Deus, o que é chamado e é entendido e colocado pelos teólogos como o mandato cultural. Todo ser humano tem a finalidade dada por Deus de viver para a glória dele e de transmitir a glória de Deus.
por isso, quando nós olhamos o nosso ser humano, mesmo até um ateu, ele traz a imagem de Deus. Um mendigo traz a imagem de Deus, não só os governantes. Os governantes precisam viver e testemunhar da imagem de Deus, da glória de Deus. Precisam dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando isso não aconteceu com Herodes, ele foi morto, porque ele não adorou a Deus. Ele recebeu a glória que não era dele, era de Deus. Ele foi dito como um divino, como se fosse uma divindade. Não, só há um Deus. E ele não adorou a Deus e foi consumido, então, por causa do seu pecado. Todos nós temos a missão de sermos, e a bênção, e a responsabilidade de transmitirmos a glória de Deus. Nós trazemos a imagem de Deus. E num sentido mais amplo, os teólogos, então, dizem, os teólogos, principalmente os reformados, eles vão dizer, olha, nós temos a imagem de Deus e de que forma? Nós somos criaturas pensantes. Nós pensamos. Nós temos uma linha toda de raciocínio que nenhuma outra criatura tem. Nós somos seres racionais, sim. Nós somos seres pessoais, constituídos em pessoa. Nós não dizemos que um cão é constituído de pessoa. Então, cuidado para você não se tornar pai de pet, avô de pet. Não existe isso na Bíblia. Nós somos seres humanos. Somos seres pessoais. Nós temos personalidade, temos caráter, sim. Nós somos seres criativos. Temos a criatividade dada por Deus. Criatividade dada por Deus. Animais não fazem isto. Animais racionais, seres humanos, sim. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres morais. A moralidade, a ética, a vida em sociedade, os valores que são construídos, nós somos seres morais. Os animais, eles têm instintos. Eles têm instintos. Eles não têm a racionalidade que o ser humano tem. Eles não têm a moralidade, a ética que o ser humano tem. Porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano, sim. Eu e você, sim. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o que foi que estragou, então, essa imagem? A Bíblia nos diz que, de fato, o que manchou essa imagem foi o pecado. O pecado do qual eu e você, todos nós, todo ser humano, foi alvo. O pecado manchou esta imago Dei, esta imagem de Deus. E qual a solução de Deus para o problema do pecado nos nossos corações? O ser humano, qualquer um dele, deve transmitir a glória de Deus. E quando não faz isto, não faz por causa do pecado. Quando nós, como cristãos, nós não vivemos de forma correta, nós não transmitimos a glória de Deus. Nós não transmitimos a imagem de Deus como ela deveria ser transmitida. Nós somos falhos, limitados, pecadores. Se não for a graça, a misericórdia, a glória de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguiríamos transmitir a imagem deste Deus tão maravilhoso. E foi este Deus que, por meio de Jesus, a Bíblia nos diz que Ele é quem Deus age. Não é a nossa capacidade de restaurar essa imagem dEle nas nossas vidas. Você lembra de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17? Paulo vai dizer, e assim, se alguém está em quem? Em Cristo. É o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Paulo vai dizer, olha, o que vai desmanchando, tirando essa mancha do pecado, é Cristo. É Ele que perdoa os nossos pecados. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele está lembrando aos coríntios, dizendo, olha, vocês estão em Cristo. E se vocês estão em Cristo, vocês não podem viver naquela vida pagã, dos pecados passados. Não, vocês estão sendo libertos de tudo isso. Vocês estão sendo limpos de tudo isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas velhas passaram, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Mas Paulo vai dizer mais, se você abrir lá em Efésios no capítulo 4, olha o que nos diz Efésios capítulo 4, Paulo que fala, como nós lemos, como foi lido pelo nosso irmão presbítero Ricardo, no início do culto, quando lemos o capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da graça, para que a graça de Deus seja louvada, para o louvor da graça de Deus, lá no capítulo 1, no capítulo 4, olha o que Paulo vai dizer a esta mesma igreja de Éfeso, a partir do versículo 20. Depois que Paulo fala dos problemas, dos pecados, nos versículos anteriores, e mostrando então todo este pecado, a ignorância, a dureza de coração, a dissolução, cometerem toda sorte de impureza, então ele vai dizer a partir do versículo 20, Paulo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês não aprenderam isso de Cristo. Paulo está lembrando a igreja. Vocês precisam viver em santidade, porque vocês aprenderam a santidade em Cristo, não os pecados. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E veja lá, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo vai dizer, olha, você precisa tirar essa roupa suja do velho homem. Tire tudo isso. Você precisa estar sendo revestido em Cristo. É em Jesus que nós somos revestidos do novo homem, de novos valores para a nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que vocês têm ouvido de Cristo. Se é que vocês têm sido alicerçados em Cristo, não foi assim que vocês aprenderam. Não, vocês precisam se despojar, tirar este velho homem, e vocês precisam se revestir como uma roupa. Tira essa roupa suja, tira essa roupa velha do pecado, do velho homem, e você se revista de uma roupa nova, de uma nova vida, e isso procedente da verdade, e tudo isso somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Só através dele é que é possível. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, os versículos de 5 a 11. Paulo, observe bem como ele vai falar desse velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes, vós também, vocês andaram. Paulo está dizendo à igreja de Colossos. Noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, olha o que Paulo diz a partir do versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. De quê? De ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Aí Paulo vai dizer, tudo isso é coisa do velho homem, com os seus feitos. Vocês se despojaram, vocês precisam deixar isso. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem, olha lá, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Olha como a Bíblia diz. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus. E dia após dia nós precisamos parecer mais com o Filho de Deus, com Jesus, que é Deus. Nós precisamos cada vez mais parecermos mais com Ele. E um último versículo que quero aqui ler, 1 João, já pertinho de Apocalipse, capítulo 2.
1 João capítulo 2. João vai nos dizer no versículo 6, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. Olha lá, aquele que diz que permanece nele, em Jesus, esse deve também andar assim como ele andou. É muito interessante porque João tratou sobre pecado no capítulo 1. João tratou que os nossos pecados foram perdoados e são perdoados em Cristo Jesus. João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, porque nós somos pecadores e ainda erramos, temos que buscar cada vez errar menos, sim. E João então vai dizer, olha, ele até vai dizer, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, no versículo 1, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Vai dizer que ele é a propiciação, ele é a oferta pelo nosso pecado. Jesus foi e continua sendo a oferta perfeita pelo nosso pecado. E aí João vai dizer, olha, aquele que diz que permanece nele, no versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele, como Jesus, o Filho de Deus, andou. Nessa EBF, as crianças tiveram a oportunidade de aprender a parecer com quem, crianças? Com Deus, não é isso? Com Deus. Ontem à tarde, as oficinas foram maravilhosas. Deu muita vontade de sentar ali com as crianças e me fazer de criança. Não é? Muita vontade. Eu vi as crianças aqui aprendendo a parecer com Deus, olha lá, no quê? Aqui no amor. E aí eu vi as professoras dizendo assim, olhe, você vai agora enfeitar esse biscoito, ajeitar esse biscoito, faça o melhor biscoito aí e tal. Aí, agora, não é para você, é para a criança que está na sua frente. Faça o melhor para o outro. Amor. E aí a professora disse, como se fosse para você, como se fosse para nós, não é? Para quem estava fazendo. Amor. Enfeitar o biscoito. Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, do que o de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jesus deu o maior exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a maior demonstração de amor. Então a gente precisa parecer com Jesus, que é Deus, no amor. Nós precisamos parecer com Jesus no servir. Entrei lá na oficina, eu fiquei olhando, até poder ouvir a explicação das professoras, aí sim entender, porque eu vi assim, quarto, casa, sala, cozinha, tal, que é isso? E os panos ali, dividindo uma sala em cômodos, era uma casa. E aí a gente precisa parecer com Deus no o quê, crianças? No o quê? Serviço, no serviço. Aí você imagina, era uma competição para estimular também toda a ação, equipes, tempo para você ver quem é que conseguia fazer, a equipe conseguia fazer em menos tempo, arrumar a sala, arrumar a cozinha, arrumar o quarto, e depois a pergunta, que quando estavam todas as crianças, a equipe que foi vencedora, mas todos terminaram ali recebendo alguma coisa, aí a pergunta foi, vocês fazem isso em casa? Sim. Olha lá, crianças, olhe, naquilo que pode, que os papai e a mamãe pede, ajuda. Naquilo que o papai diz, olha, não pode ligar fogão, não pode fogo, obedece o papai e a mamãe. Tá certo? Porque aí quando você tiver a idade certa, você vai poder ajudar. Mas é parecer com Deus, com Jesus, no serviço. Também parecer com Jesus
aqui, e essa daqui na palavra. Parecer com Jesus na palavra. Jesus é a palavra, é o Logos, é a palavra de Deus. Foi tudo criado através dele, do Senhor Jesus. E aí elas estavam lá confeccionando cartazes. Tem até alguns cartazes ali, lá fora, você pode ver, ainda que ficaram grudados lá. Foram ali com maior cuidado, e pastor não tem toque, né? Então fui procurar Dâmaris, procurar Rosa, tal. Eu disse, olha, cuidado com as crianças, olha, como é que vai ser isso, tal. Eu não tenho mais filhinha, criancinha, mas se Deus permitir, vamos ter a netinha aí. Então é como se fossem filhos nossos, como se fossem netos. A preocupação, sim. Ó, como é que vai ser, como é que vai atravessar. Ah, que legal. Olha, vocês podem fazer assim, ó, pode fazer um cordão humano aqui, tirar foto aí de cordão humano para atravessar a criançada ali para o outro lado, mas sem todo o cuidado da igreja para não colocar os seus filhos em risco. Não é? E que alegria ver a turma ali evangelizando com os cartazes, proclamando e, na medida do possível, distribuindo alguma mensagem. Mas, por último, nós precisamos aprender a parecer com Jesus, que é Deus. Nós precisamos aprender a parecer no quê, crianças? No viver. E aí elas foram brincar, amarelinha ali, tudo, o jogo, mas o ensinamento da palavra. Os 10 mandamentos ali. Aprender a viver segundo a vontade de Deus. Espelho meu, vamos repetir, vamos dizer o tema de novo. Espelho meu, eu me pareço com... Eita, que foi fraco a criançada. Vamos dizer de novo, vamos dizer juntos, vamos dizer, eu vou fazer 1, 2, 3, a gente vai dizer o tema, toda criança vai falar agora, tá certo? Para a gente repetir o tema. Vamos lá? 1, 2, 3. Espelho meu, eu me pareço com Deus. Agora veja, não vai adiantar nada falar se a gente não praticar. Isso é para todos nós, até para os pastores, para todos nós, todos. Deus quer que a gente transmita e sejamos instrumentos dele, usados por Deus para transmitir a glória dele. Amém? Que nós possamos parecer com Deus, olhar para Jesus, aprender de Jesus que é Deus, não esqueça isso. Que nós possamos parecer com Deus, com Jesus, no serviço, no amor, no viver, na palavra. Agora seguindo a ordem como está aqui. Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe.